Olá, é muito bom ter você aqui conosco, né? Em mais uma aula sobre cosmovisões. Então, nós já estudamos sobre o conceito, né? Sobre a aplicabilidade da cosmovisão, e hoje nós vamos ver como ela se verifica de fato, né? No contexto das relações sociais. É preciso que a gente compreenda que a cosmovisão ela não está distante do fazer do ser humano, né? Ela acompanha esse fazer, esse agir, esse pensar, esse sentir. Tanto é assim que a cosmovisão ela implica no posicionamento que cada ser humano assume diante da realidade. É claro que a gente tem que compreender também que a cosmovisão ela não é do ser humano enquanto indivíduo, mas é do ser humano enquanto grupo social. Então, ele assume aquela cosmovisão, porque aquela cosmovisão está presente num grupo social. Então, quando a gente diz assim, essa é a minha cosmovisão, né? Mas essa é a cosmovisão porque parte, né, de um grupo social que a gente acaba adotando, né, esse posicionamento. Senão, né, a gente teria, imagina, milhares de cosmovisões, né, se cada um tivesse a sua, né? Mas não é assim, tá? Que funciona. Bom, a questão principal, né, é que a gente, de fato, saiba identificar, né, esse posicionamento. E como é que a gente identifica? A gente identifica, né, pelas respostas apresentadas. E não apenas as respostas, mas pelas atitudes, né? Lembram que eu disse que a atitude, ela é algo que está inerente à cosmovisão, né? Ela é ação, ela é movimento. Então, ela não é algo, né, que está, por exemplo, associada apenas a uma ideia, a uma perspectiva abstrata, né? O conceito é abstrato, mas a sua aplicabilidade não, né? Então, se a gente entende bem o conceito, a gente vai compreender bem a sua aplicabilidade. Diante disso, né, foi feita uma pergunta no final da aula 3, em que foi perguntado, né, foi feita a pergunta, claro, né, tem que ser perguntado, né, se Nabucodonosor havia alterado a sua cosmovisão, né, e a gente vai perceber, né, lá na palavra de Deus, né, em Daniel 2, né, versículo, eu acredito que é o 47, né, que o rei, diante da revelação de Daniel, tanto daquilo que estava no seu pensamento, ou seja, do seu sonho, como também da sua interpretação, ele faz uma declaração, né? E essa declaração diz assim: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, veja, quando ele diz assim, o vosso Deus não é o meu Deus, é o dele. Então, ele reconhece, né, o Deus de Daniel, mas ele não reconhece o Deus de Daniel como o seu Deus. Então, aí você já percebe que não houve uma mudança de cosmovisão, mas ao quê? Ao entendimento de que existe um Deus que pode fazer coisas, né, além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente, vamos dizer assim, conhece. É um Deus, entendeu, que está acima, né, desse, vamos dizer assim, dessa revelação e também do mistério. Então, é o Deus do mistério, né, porque ele revela. Mas isso não, vamos dizer assim, isso não é, vamos dizer assim, implicador, né, dessa mudança de cosmovisão. A cosmovisão continua a mesma, ele continua com a sua cosmovisão babilônica, né? Então, não é pelo fato de eu reconhecer quem Deus é,
que faz com que, vamos dizer assim, a minha cosmovisão seja bíblica, né? Eu posso dizer, olha, ele é o Deus que o Criador do céu e da terra, né? Ele é o Deus que se faz presente, é o Deus que é todo poderoso, mas se isso não estiver, de fato, né, presente e apropriado, tanto na minha mente como no meu coração, de que esse Deus que eu declaro como todo-poderoso, como Senhor, né, como, vamos dizer assim, que exerce soberania, autoridade, o governo, se isso não estiver, né, vamos dizer assim, declarado de mente e coração como o meu Deus, aí a minha cosmovisão ela continua a mesma. Então é isso que a gente precisa compreender, né? Que a cosmovisão ela só altera quando há esse não apenas o reconhecimento, mas também a apropriação, né? Dizer assim, olha, esse Deus que aí está é o meu Deus, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu confio, é o Deus que faz que as coisas aconteçam e que tudo depende da sua vontade, seja positiva, seja negativa, mas tudo depende da sua vontade, né? Então veja, vamos dizer assim, essa percepção, né, e essa confiança, essa certeza tem que estar presente dentro vamos dizer assim, desse entendimento de quem é Deus e desse reconhecimento de quem é esse Deus, né? E do reconhecimento assim de que esse Deus é o meu Deus, né? É o Deus que eu creio, é o Deus que eu confio, é o Deus que se fez presente, que se fez homem, né? Que habitou entre nós. Olha só, isso está no texto bíblico, né? Cheio de graça, de verdade. Então, veja, esse Deus em quem eu acredito. Mas isso não, infelizmente, não está presente na fala, né, de Daniel. Então, é o Deus dele, não o meu Deus, né? É só isso que a gente tem que deixar bem pontuado, né? Então, a partir disso, aí nós temos também, né, o relato do capítulo 3. E eu também pergunto, né, se há essa mudança de cosmovisão, aí a gente já percebeu que não, e por e quais são os indicadores que a gente tem para dizer se houve ou não a mudança. E aí, o indicador, né, ele já começa no capítulo 3. Observe que Daniel diz assim, olha, Deus te constituiu, né, rei sobre os reis. Então, veja, eu acredito, né, que, imagine a gente recebendo, né, essa mensagem, né, do próprio Deus dizendo, olha, você vai ser o rei sobre todos os reis, né? O teu reino será um reino abençoado, um reino poderoso. E eu acredito que as pessoas podem, na verdade, diante dessa revelação, ter posturas diferenciadas, né? Então, uma postura é aceitar e dizer, nossa, que Deus tenha misericórdia da minha vida, e a outra é da soberba, é dizer, uau, se ele está me constituindo o rei dos reis, então quer dizer que eu sou muito poderoso, eu sou o bom, né? Então, se eu sou o bom, vou mostrar que realmente eu sou bom, né? E para isso, então, eu vou, vamos dizer assim, eu vou tomar algumas medidas, tomar algumas ações que de fato haja consolidação desse meu reino, né? Então, são posturas, né? São posicionamentos que são, vamos dizer assim, assegurados diante, né, de um fato, diante de uma, vamos dizer assim, diante de uma mensagem que foi apresentada. Então, é a partir desse momento, então, que a gente vai trabalhar com o confronto, né, entre as cosmovisões.
E para trabalhar com confronto, né, a gente tem que entender o que significa confronto, né? E mais ainda, né, como é que esse confronto ele ocorre e por que ele ocorre, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a meta, né, a ser atingida. Eu espero que a gente faça um bom caminho durante essa aula, né, e que a gente possa sair daqui compreendendo, né, que a cosmovisão ela é implicadora das nossas atitudes e também da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos e da forma como nós agimos, né? Porque a atitude não é só, vamos dizer assim, aquilo que a gente faz, mas a atitude, ela envolve todo o nosso ser, né? E por envolver todo o nosso ser, significa, então, que pela atitude, né, a gente sabe exatamente, né, como a pessoa define a sua lente de interpretação. Então, a partir de agora, nós vamos fazer a apresentação. Deixa eu fechar aqui, né? Acho que eu vou ter que fazer uma por uma. Acho que não. Pronto. E então a gente já começa aqui, né? Nós temos uma fruta, né? Em duas versões, né? Nós temos a maçã verde e a maçã vermelha. Então, aqui já começa o confronto, né? Apesar de ser a mesma fruta, mas ela tem sabor diferente, ela tem cor diferente, né? E ela tem, assim, uma preferência, né? Nem todos gostam de maçã verde e nem todos gostam da maçã vermelha. Mas são duas formas da maçã se apresentar. Então, quando a gente tem um confronto, veja, vamos dizer assim, são olhares diferentes, mas que têm uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma substância. Então, é como se a gente tivesse dois seres humanos e cada um, né, acreditando em uma dessas perspectivas, né? Bom, para que a gente possa começar, então, eu gostaria de orar, né, para que Deus possa nos conduzir nesse momento, ok? Senhor Deus, nós queremos entregar essa aula em tuas mãos. Queremos, ó Pai, que tu estejas conosco e que tu possas, ó Pai, nos ajudar a compreender este conceito e ver, Senhor, o quanto ele é importante nas nossas atitudes, nas nossas leituras, ó Pai, que fazemos acerca da realidade. Nos ajude, Senhor, a ter uma compreensão clara daquilo que tu nos revelaste, para que a gente possa ter posicionamentos pautados, Senhor, na tua verdade. É no teu nome que nós oramos. Amém. Diante disso, então, né, a gente vai perceber, né, que o confronto não é conflito, né? O conflito, ele vai oportunizar o quê? Ele vai oportunizar vamos dizer assim, a briga, né? Então, ele oportuniza é como se fosse uma rinha, né? Em que um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, e eles acabam, vamos dizer assim, em embate direto. O confronto, ele coloca as duas perspectivas face a face, e a partir dessa perspectiva, né, colocada face a face, é feito que um paralelo entre esses dois posicionamentos. E por que isso? Para que a gente possa perceber quais são as semelhanças, quais são as diferenças, não é? E quais são também, vamos dizer assim, as similitudes, ou seja, aquilo que está presente tanto em um posicionamento quanto em outro posicionamento. Por isso que eu trouxe a maçã, né? Porque eu achei ela, assim, ela bem,
vamos dizer assim, bem caracterizadora, né, desse confronto, né? Porque, veja, é maçã, ela tem tonalidades diferentes, tem sabores diferentes, né? E eu consigo perceber isso, né, quando eu coloco face a face, né? Mas eu posso dizer que elas têm uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma qualificação. Elas são frutas, né? Então, com o ser humano também acontece isso. Nós temos dois posicionamentos, né? Temos esses posicionamentos, eles são oriundos do quê? Das ideias, né? Desse campo das ideias. Ele também, ele diz respeito, né? Por exemplo, aos valores que assumimos, né? E quando a gente, vamos dizer assim, coloca em confronto, né? A gente vai perceber quais são aquilo que aproxima e aquilo que distancia. Agora, quando a gente conflitua, a gente vai colocar o quê? Em oposição. Aí, quando a gente coloca em oposição, a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ninguém abre mão, né, daquilo que, vamos dizer assim, defende, né? Então, essa é a grande diferença entre essas duas palavras. Então, a gente vai ver o seguinte, que o confronto, né, ele destaca o quê? Semelhanças e diferenças entre duas ou mais coisas. Aí veja, olha, ele compara, ele coteja, né? Então veja, confrontar preços antes de comprar, confrontar a cópia com o original, cotejar dados, né? Que é você, na verdade, observar o que os dados trazem, né? E tirar uma conclusão sobre esses dados, se esses dados eles refletem, né, a realidade a qual você está falando. Então, veja, essa é a aplicabilidade do confronto, né? O confronto ele ocorre dessa maneira. E aí a gente vai ver, né, que existe na passagem, né, algo que dá para ser, vamos dizer assim, confrontado de imediato, né? E a gente vai perceber a partir desse versículo, né, que vamos dizer assim, o posicionamento, a visão, né, de Nabucodonosor não muda. Por que ele não muda? Porque a primeira coisa que ele faz é construir uma estátua de ouro. E essa estátua era enorme, né? 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Era algo assim grandioso, espantoso, né? Porque ele queria fazer a representação de um Deus poderoso, de um Deus invencível, de um Deus que se coloca acima de qualquer outra coisa, né? E que deveria ser, vamos dizer assim, visto por todos e temido por todos, né? Então, veja, por isso que ele vai, Daniel 3:1, né, o livro de Daniel 3:1, ele vai dizer assim, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, né, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, de Babilônia. Então, a gente vai dizer o seguinte, o que é possível confrontar? Bom, a primeira coisa que a gente pode confrontar é sobre quem é Deus, né? E essa realidade de Deus. Outra coisa que a gente pode confrontar é, será que, né, essa estátua representa, né, vamos dizer assim, a crença num Deus que de fato é verdadeiro? Então, são coisas que a gente precisa, na verdade, pensar para que a gente tenha o que? Uma clara convicção daquilo que nós estamos falando e sobre o que estamos falando, né? Diante disso, né, você pode ver, né, que vamos dizer assim, uma intenção de criação de um Deus. Então, veja, se o ser humano cria um Deus, ele, na verdade, ele retira de Deus, olha só, né, do Deus que nós cremos, essa atribuição do Deus Criador. E ele passa a ser o Criador. E o Criador, inclusive, de deuses. Bom, se ele é o Criador de deuses, significa, então, que ele assume, olha só,
a posição do Deus verdadeiro, ou seja, do Deus a quem a gente crê. Então, o ser humano, ele vai e, vamos dizer assim, ele retira de Deus, né, essa qualidade, né, esse atributo, e ele começa, vamos dizer assim, a trazer para si esse atributo, dizendo, olha, eu também posso fazer um Deus, né? E observe que o 60 côvados quer dizer 30 metros de altura e 3 metros de largura. Era algo assim imenso, né? Era algo assim, para a época, gente, era algo, vamos dizer assim, indescritível, majestoso, né? E que causava temor. Imagina você nunca, assim, você se deparar, né, com uma estátua enorme, né? E depois o próprio rei faz o seguinte, olha, vocês vão ter que adorar, vocês vão ter que se prostrar, vocês vão ter que servir a esse Deus aí que eu criei, porque é o Deus que eu criei. E se é o Deus que eu criei, entendeu? E como eu sou o rei dos reis, vocês vão ter que seguir aquilo que eu estou dizendo. E se vocês não seguirem, vai ter, vamos dizer assim, punições. Então, veja, não é um desejo de culto, né, e de adoração de livre e espontânea vontade, mas é pela imposição, é pela, vamos assim, pela, vamos dizer assim, pela, como se diz, pela obrigação, né, de servir a esse Deus, a um Deus que é criado, né, e não um Deus que eu aceito enquanto Deus. Então imagina vocês que ele faz isso, né, envolvendo todo o seu reino e além do seu reino, né, porque ele tinha um domínio, né, era um império e ele atua como um ditador, né. Então veja, ó, todos vão ter que se ajoelhar diante desse Deus criado. E ainda diz o seguinte, olha, e é o som, né, da música, dos cânticos. Então, veja, quando vocês ouvirem, vocês vão ter que fazer esse sinal, né, de reverência a esse Deus criado. Então, veja, ele tira, né, do ser humano a capacidade de escolha, né? E a capacidade de não aceitar, olha só, né? De não aceitar outra possibilidade, né? Mas tinha que ser essa possibilidade. Então, veja só, surge uma questão, né? Qual é a necessidade de ter um Deus à vista de todos, né? Aí, veja, será que era uma questão de demonstrar poder ou religiosidade? Será que ele estava falando assim, eu vou fazer um Deus para mostrar, né, que o meu império é um império religioso, que tem um Deus, né, e que esse Deus, ele é único. Então, eu vou criar aqui uma religião universal. Para dizer, né, que no meu império, enquanto eu fui rei, existia uma única religião, e essa religião é que era determinante dentro desse contexto, né? Uma outra pergunta, né, que a gente faz é por que a aparência desse Deus é igual a de um ser humano, embora exceda em proporções, né? Por que será que o ser humano, né, ao criar um Deus, ele faz a sua semelhança, né? A semelhança, vamos dizer assim, dele mesmo. E outra, né? Não apenas com a semelhança dele, mas a semelhança também do seu povo, né? Vamos dizer assim, das indumentárias ou das vestimentas que o povo babilônico conhecia, né? E a outra, né? Qual a necessidade de um ser humano procurar erguer estátuas representativas do seu Deus? Por que o ser humano precisa, né, erguer estátuas para que possa, de fato, adorar? Então, a gente vai ver o seguinte, que o confronto, né, se você observar, está exatamente nessas questões, né?
Então, veja, quando nós adoramos a Deus, a gente não o adora nem por poder, nem por religiosidade. Quando nós adoramos a Deus, a gente não o faz dele, né, um ser humano. Por quê? Porque nós é que somos imagem e semelhança desse Deus. E a terceira questão é que a gente não precisa, olha só, representar Deus, né? Por quê? Porque Deus se revelou a nós a partir de Cristo. Então, veja, é algo que a gente pode ver e que não precisa estar representado em nenhum artefato construído pelo próprio homem, né? Porque Deus, ele é um Deus presente e é um Deus que se revela, né? Tanto na criação quanto também a partir de Cristo. Então, quando a gente vê no Salmo, né, que os céus proclamam a glória de Deus, a gente já pode ver na própria criação, né, e a presença de Deus na forma como ele fez, né, esse mundo. Então, é algo que a gente também precisa compreender, né? Embora são perguntas, né? E essas perguntas, quer queiram, quer não queira, elas povoam, né, a mente das pessoas. E se você perguntar, tem pessoas que vão dizer, não, eu preciso dessa representação, porque essa representação faz com que eu me ligue ao sobrenatural. Olha só, né? E observe também que as representações são representações sempre com aparência humana, né? E elas, no caso, né, dessas representações, elas demonstram a religiosidade e elas fazem ainda, olha só, né, que essa religiosidade ela possa manifestar, né, esse poder sobrenatural. Mas no caso lá de Nabucodonosor, ele queria mostrar o seu poder, né, e o poder de unificar, né, de criar algo único, algo que não fosse diverso. Só que Deus é um Deus da diversidade, né? Ele não vai impor algo e entender que todo mundo fique parecido, que todo mundo pense igual. Não vai, porque ele é o Deus da diversidade. É o Deus que se manifesta na pluralidade, porque foi assim que ele estabeleceu. Então, dizer que a gente, na verdade, né, quer uma única direção, um único pensamento, e nada, não tem nada a ver com a perspectiva bíblica, né? Porque na perspectiva bíblica, Deus fala para as nações. Deus quer o louvor, quer a adoração das etnias, então, da diversidade, da pluralidade. Então, essa é uma questão que a gente também precisa compreender. Então, veja, a ordem real, então, que está presente, né, no capítulo 3, versículos de 4 a 7, ela é extensiva para todos, então ninguém escapa dessa ordem. Ela tem como, né, a atitude de prostrar e adorar, né, e que aqui, e caso isso não seja feito, né, vai gerar o quê? Vai gerar uma punição pela desobediência. Então, veja, você tem uma ordem real, e é pela a ordem real que faz com que as pessoas queiram, vamos dizer assim, aceitar ou não, aliás, não aceitar ou não essa ordem. Então, por quê? Porque aqueles que não aceitam, eles têm uma punição, e a punição é muito severa, que é ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Então, veja, causa medo, né? Então, veja, se eu não faço, se eu não obedeço, gera minha morte. Então, eu vou fazer, por quê? Porque se eu não sigo aquilo que está sendo dito, eu corro risco. Então, as pessoas, o que elas fazem? Pelo medo, elas acabam fazendo, né? E aí nós temos um outro grande confronto. Será que quando, né,
nós estamos diante desse Deus, né, que nós cremos. Existe essa, vamos dizer assim, essa ordem, né, que se a desobediência, né, gera essa punição, e essa punição, vamos dizer assim, eu sirvo pelo medo, não pelo temor, né? Então, será que é assim? Então, são coisas que a gente vai, na verdade, trabalhar. Veja, a gente vai perceber, né, que o plano de Deus é extensivo a todos, né? É interessante, é igual. A gente vai ver, né, que o que Deus deseja é a adoração do seu povo, ok? Né? Também está correto. Mas ele não quer isso de uma maneira obrigatória, vamos dizer assim, imposta. Não é isso, né? Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade, ou seja, de coração, com a mente aberta, sabendo que nós fizemos uma escolha, né? Que nós fizemos uma eleição. Então, veja, não é porque a gente precisa adorar, porque se a gente não adora, entendeu? Vai gerar essa punição. Não é assim que vamos dizer assim, que a regra de Deus, né, funciona para nós, né? Ele nos dá essa liberdade, né? Essa liberdade de adorá-lo, né? Ou não, né? É uma escolha, né? É claro que, por exemplo, vamos dizer assim, vai ter consequências? Tem, né? Como em todas as escolhas que a gente faz. Mas veja, mas é algo que eu escolhi, não algo que ele me impôs, né? É algo que eu escolhi. Então eu tenho consciência, né, dessa escolha que eu estou fazendo. Veja, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa ordem, existe uma imposição, né? Essa imposição, ela conduz o quê? Primeiro, uma vigilância acirrada. Então, todo mundo começa a tomar conta da vida de todo mundo. Ninguém escapa, entendeu? Aos olhos das pessoas. Todos estão na mira, né? E aí você vai ter o quê? Essa vigilância acirrada, ela começa, vamos dizer assim, a não ter confiabilidade. Por quê? Porque há desconfiança. Toda vez que a gente vive sob vigilância acirrada, essa vigilância ela causa desconfiança. E ao causar desconfiança, ela traz, por exemplo, essa insegurança, né? E essa insegurança leva ao medo, porque as pessoas vivem com medo. Eu faço porque o outro está me observando. Eu faço porque eu posso ser delatada pelo outro, né? Então o outro agora não é mais aquele com quem eu vou criar laços, mas é aquele, entendeu? Em que eu vou manter um distanciamento e eu vou ter sempre um pé atrás com ele, porque eu não sei o que ele vai fazer. Se ele me pegar, né, por exemplo, em atos de não observância. Então, veja, a segunda, né, consequência é a aceitação pelo medo. Então, eu aceito pelo medo, não porque eu quero, mas eu faço diante da consequência, entendeu? Que isso pode ocasionar. Aí vem o quê? Vem insegurança e vem a questão da obrigação. Então, insegurança e obrigação, ela, na verdade, ela impõe uma camisa de força, né? Então, eu vou lá adorar, mas eu vou lá adorar por obrigação de fazer algo, e não por aquilo que eu queira fazer, né? Então, veja, a imposição não é boa em nenhum lugar, principalmente, né, em relação à adoração, né, que a gente já percebeu que a adoração tem que ser algo que vem, né, desse desejo, desse coração quebrantado, reconhecido, né, que precisa desse Deus, e não de algo que alguém está me dizendo, você tem que aceitar. Não, não é assim, né? Deus não quer robôs, muito pelo contrário, ele quer pessoas com essa plena capacidade de pensar e de decidir.
né? Então, a decisão faz parte dessa nossa vida. Diante disso, então, né, a gente vai ver que a imposição, ela se torna o quê? Um obstáculo à adoração, né? Então, como é que eu posso adorar algo, né? Ou melhor, como é que eu posso adorar a Deus diante de algo que é obrigado? Não existe coração agradecido, né? Não existe, né? E a adoração, ela vem exatamente de um coração grato. A adoração, ela é essencial para o desenvolvimento do louvor. Eu só louvo diante daquele que, de fato, merece adoração, né? Então, eu posso até cantar, mas vai ser de boca, como as pessoas dizem, né? De boca para fora, né? Eu posso até fazer sinais, mas vai ser sinais, entendeu? Vamos dizer assim, que são mera expressão do momento, mas que não carregam em si essa essência da adoração, né? E a essência da adoração é você, de fato, crer nesse Deus que está, vamos dizer assim, que está desejoso de receber essa adoração, né? Então, eu adoro, né? Por quê? Porque eu quero desenvolver um relacionamento com esse Deus da minha adoração. Então, eu sou grata a esse Deus. Então, observe que são posicionamentos bem distanciados um do outro, né? Então, não é pela, vamos dizer assim, pela escravidão, mas é pela libertação. Então, Deus nos libertou, né, dessas amarras e, inclusive, amarras religiosas, né? Porque, na verdade, o que Deus quer é que a gente compreenda qual é o sentido da adoração e o porquê que nós fazemos essa adoração. E aí a gente vai ver, né, que, vamos dizer assim, esse decreto, ele abrange a todos, inclusive o povo de Judá. E aí veja como as pessoas sabiam, né, que o povo de Judá, né, ia ficar difícil de cultuar, embora a gente só tem relatos dos jovens, né, dos 3 jovens, que disseram, não, a gente não vai, vamos dizer assim, a gente não vai se curvar diante de um Deus que a gente não crê, de um Deus que, de fato, não representa nada para a gente. E isso eu acho interessante, né, que eles não se deixam, vamos dizer assim, vencer por uma imposição e nem pelo medo. Eles continuam firmes, né, na fé que eles tinham nesse Deus, né, no seu Deus. Tanto que ele responde assim, né, para Nabucodonosor: nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Essa é uma declaração belíssima de fé, né? Porque, veja, ele diz assim, ó, mesmo que ele não nos livre dessa fornalha, mesmo que nós, vamos assim, venhamos a morrer, mesmo assim, a gente não vai se curvar. Então, veja, eles tinham uma fé genuína, uma fé na essência, eles compreendiam, né, a essência da fé deles. Isso é importante, porque, veja, diante do, vamos dizer assim, da iminência da morte, a gente, o ser humano, né, a gente, o que faz? A gente já corre para o outro lado, não, morrer não, então a gente faz o que você está mandando. E esses jovens nos ensinam a dizer, não é bem assim, mesmo diante, né, da iminência da morte, a gente tem que permanecer firme, porque a gente sabe quem é o Deus que a gente serve. Então, isso é belíssimo, né? E independente do resultado, que pode ser positivo ou negativo. Eles não estavam aqui dizendo que Deus iria, por exemplo, salvar de toda maneira. Ele diz assim, olha, ele pode fazer, mas veja, eles não retiram a vontade de Deus aqui, né? Eles não impõem a vontade de Deus. Ele diz, olha, ele pode fazer, mas se ele não fizer, mesmo assim, a gente não vai se curvar.
Então, veja, é uma riqueza muito grande, né? A presença, vamos dizer assim, de um coração que entendeu, que compreendeu, né? Vamos dizer assim, a profundidade, né? Dessa cosmovisão bíblica, ou seja, ele compreendeu que a vida, né? A vida com Deus independe, né? Vamos dizer assim, daquilo que o ser humano possa querer impor, que faça com que ele se distancie. Independe disso. Ele vai permanecer firme, porque ele sabe que o Deus em que ele confia é infinitamente maior, é infinitamente melhor, alguém que de fato vale a pena, né, servir, que vale a pena adorar, porque é um Deus em que a gente pode confiar, independente da resposta que ele nos der. Olha só. E viver com essa certeza não tem preço, né? A gente tem que adorar a Deus independente das circunstâncias. A gente tem que adorar a Deus independente, né, dos perigos, independente, vamos dizer assim, daquilo que nos cerca, das situações do dia a dia. A gente tem que adorá-lo porque ele é, né? E por quem ele é, né? Isso aqui é bacana, né? Deus é. E se Deus é, isso já nos dá, né, o sentido da vida, nos dá o sentido da nossa existência e da nossa essência, né? Diante disso, então, né, a gente vai ver que essa fé, né, deles não é guiada pela aparência da verdade. O que é a aparência da verdade? Aquela estátua poderia ser uma aparência da verdade, porque representava um Deus. Mas veja, a fé deles não se sustenta nisso. Outra, né? A fé deles firma-se na presença de um Deus pessoal e provedor. Um Deus que tem soberania e que tem vontade, e que não se impõe. Então veja, a fé não é imposta, a fé no Deus vivo não é imposta. É uma fé em que eu creio, porque eu aceito as verdades de Deus. Olha que bacana isso, né? Não é um Deus, entendeu, que faça com que, vamos dizer assim, eu tenha que aceitá-lo porque ele quer que eu aceite. Não, não é isso. Né? Ele diz, olha, vem a mim se você quiser, né? Eu abro a porta, né? Se você bate, eu abro a porta, né? E eu vou estar com você e você vai estar comigo. Então veja só que bacana, é como se fosse um convite, né? É um convite mesmo, né? De estar perto, de estar junto, né? De se tornar próximo, de ser um Deus que se importa, um Deus relacional. E isso de fato não tem preço. Então a gente agora pode perceber, né? Algumas questões que nos ajudam a compreender esse, vamos dizer assim, esse confronto a ser estabelecido. Primeiro, sobre o agir sobrenatural, né? Então, como é que eu sei, como é que Deus age, né? De uma maneira, vamos dizer assim, firme na nossa vida. Primeiro, porque eu sei que, e a palavra revela, que Deus cuida daqueles que depositam sua confiança nele. Mesmo, né, mesmo, né, que a resposta não seja a resposta que eu espero. Mesmo assim, eu sei que ele cuida de mim, né, em todo momento. Eu sei também que é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder, né, e ele sabe de todas as coisas. Então, veja, é um Deus que é, que é o que ele é, né? Ele não, vamos dizer assim, de novo, né? Ele não tem variação, né? Ele é o que é, né? E ele faz, olha só, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por quê?
Porque ele é um Deus que socorre, né? E que nada foge ao seu controle, nada foge ao seu controle. Então, se a gente for colocar na balança, né, esse agir sobrenatural, né, desse Deus que eu tenho certeza e do Deus que é criado pelo ser humano, a gente não vai encontrar nenhuma dessas características, nenhuma dessas, vamos dizer assim, prerrogativas, nenhum desses pressupostos. Tanto é assim, né, que a gente vai ter, então, as duas cosmovisões presentes. Então, vamos lá. A babilônica, então, representa um Deus que é criado por ele, né? E é um Deus que impõe medo e é um Deus que não se importa. Bom, se representa um Deus, e esse Deus é uma criação do próprio ser humano, impõe o medo e é um Deus que não se importa, então a gente já pode dizer o seguinte, que na percepção babilônica, ou na cosmovisão babilônica, é um Deus distante, né? É um Deus que, vamos dizer assim, que representa, vamos dizer assim, o poder, mas ao mesmo tempo é, é um poder que impõe o medo, ou um poder, vamos dizer assim, que não emana coisas boas, né? Por quê? Porque ele não é um Deus presente, ele não é um Deus onisciente e ele não é um Deus onipotente, né? Ele é um Deus que está ali, vamos dizer assim, parado, não tem vida, né? E se não tem vida, ele não quer relacionamento, então ele está distante do ser humano, ele está distante daqui, vamos dizer assim, dos seus anseios, das suas necessidades. Já na perspectiva bíblica, né, na cosmovisão bíblica, a gente encontra um Deus pessoal, né, porque eu digo, eu falo com esse Deus, né, eu sei que ele me ouve, é um Deus que busca relacionamento, e é no relacionamento que eu me aproximo desse Deus, é um Deus que deseja ser reconhecido, ser conhecido, ou seja, ele é um Deus que, de fato, ele quer receber glória das nações, né, dos povos e da etnia, então é um Deus da diversidade, e é um Deus que se importa, né? E ele se importa com a minha vida, ele se importa com aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo com essa minha vida. Então, é um Deus que se inclina para ouvir, né, as minhas angústias, né, os meus desejos, os meus sonhos. Por isso que esse Deus que se importa, né, ele se revela. Por isso que ele deseja ser conhecido, né, porque ele se revela a nós. E nesse sentido de mostrar de fato, né, que ele dizer assim, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, tá? Eu estou com você. Então, me deixa caminhar com você, né? Olha aí, ó, convite, né? Não é algo que ele assim, eu vou caminhar. Não, me deixa caminhar com você. Então, ele sempre está querendo ouvir o que a gente, vamos dizer assim, qual é a nossa decisão, né? E aí, veja, sobre a manifestação sobrenatural, a gente pode dizer o seguinte, né? O Deus babilônico é um Deus que não ouve, que vê, fala ou interage. É um Deus também que se torna passivo diante da necessidade humana e um Deus que representa o desejo de poder e controle do ser humano. Então, veja, um Deus criado, né, é um Deus que, na verdade, representa, olha só, o que o próprio ser humano pensa dele mesmo, né? E o que ele pensa dele mesmo? Que ele vai exercer o controle sobre tudo e sobre todos. Então, veja, ele quer se colocar na função do próprio Deus. Então, ele faz uma representação, mas no fundo, aquela representação é uma representação dele mesmo. Porque é ele que quer o controle de todas as coisas. Então, ele não compreendeu, né, quem é esse Deus. Ainda, né, sobre a manifestação sobrenatural, a gente vai ver que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve, vê, fala e interage.
é um Deus que se compadece diante da necessidade humana, um Deus que se revela e deseja ser conhecido, um Deus que é socorro presente. Ou seja, gente, é um Deus, vamos dizer assim, que se que tem compaixão, né? Que revela compaixão. E, e não só a compaixão, né? Mas o amor pela sua criação, né? E ele ama aquilo que ele fez, claro, né? E não somente isso, né? Ele age também com justiça, né? E a justiça de Deus, ela é certa, ela não é, vamos dizer assim, ela não pende para um lado ou para o outro, né? Ela é certeira, ele é equilibrada. E por que isso? Porque ele é um Deus, vamos dizer assim, que trabalha, né? Não vamos dizer assim, não vendo, por exemplo, posições sociais, não vendo, por exemplo, riquezas, não. Né? A justiça de Deus é uma justiça completa, inteira. Né? É de fato a justiça. Né? Nele não pode haver injustiça, né? Porque ele é perfeito. Né? E um Deus perfeito não tem, de novo, variação. Né? Então, quando a gente tem essa certeza de quem Deus é, a gente pode olhar para a realidade e dizer: olha, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós cremos. É assim que nós fazemos a leitura. A leitura da realidade passa por essa revelação de quem Deus é. Então, mais uma vez, quando eu olho para a realidade, eu vejo a mão de Deus. Quando eu olho para o ser humano, eu vejo imagem e criação de Deus. Embora, né, com todos os defeitos, com todas as falhas que ele tem e que eu tenho, né? Mas eu sei que ele, tanto ele quanto eu, temos essa imagem e essa semelhança do Criador. Por isso que a gente tem que exercer o quê? Compaixão, né? Bom, então a gente vai perceber o seguinte, que novamente, né, há o quê? Há o livramento, Deus livra, né, os três moços, os três jovens, né, da fornalha do fogo ardente, e aí Nabucodonosor fala novamente, vamos dizer assim, uma declaração, e a declaração dele, de novo, né, manifesta o quê? Que é o Deus deles e não o meu Deus. Olha só. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Mais uma vez, né, Nabucodonosor reconhece o poder de Deus, mas isso não modifica a sua cosmovisão, porque ele ainda não compreendeu, né, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego também poderia ser o seu Deus, né? Tanto que ele fala, o Deus de, né? E outra, contra o Deus de, né? Então, não é algo que se tornou pessoal, ainda está no plano impessoal. Ele reconhece, né, o poder de Deus, mas ele não aceita enquanto o seu Deus. E ainda a gente pode dizer o seguinte, que ele não muda também a sua forma de pensar, por exemplo, no plano da justiça, né? Então, veja, aqueles que falam contra, veja, vai ser despedaçado tudo, as casas vão ser destruídas, né? Mais uma vez, ele profere uma ordem e uma ordem que também causa temor, que causa distanciamento. Ele não compreendeu nada acerca de Deus, né? Que é um Deus de amor. Então, diante disso, né, a gente vai estudar na próxima aula sobre o que pode alterar,
uma cosmovisão. Então, é sobre essa aula, né? É sobre essa questão que nós vamos estudar para que a gente possa entender que a mudança de uma cosmovisão não se dá no instalo, né? Mas é algo que vai sendo feito aos poucos, né? E não somente aos poucos, né? Ela tem que ir ganhando corpo para que a pessoa possa, de fato, crer e ver, né, com os olhos da fé, né? Porque cosmovisão, ela é uma atitude de fé, né? Então, como a minha fé se comporta, como a minha fé se posiciona diante dessa leitura de realidade. Eu espero, né, mais uma vez, que você tenha compreendido vamos dizer assim, o confronto estabelecido, né, os distanciamentos, as semelhanças, né, porque, de fato, nós precisamos de Deus, né, o ser humano precisa, ele tem essa sede, e essa sede de Deus foi brotada pelo próprio Deus, né, no nosso coração, e essa sede, né, que ele coloca no nosso coração é para que a gente possa se aproximar e conhecer de fato, né, quem ele é e o que ele, vamos dizer assim, tem preparado, né, para a minha vida e para a sua vida. Eu acredito que Deus nos ensina o tempo inteiro, né, ele é um grande mestre de nos ajudar, né, a trilhar essa caminhada, a descobrir, né, aquilo que ele tem reservado para as nossas vidas. Então, não dá para abrir mão, né, desse Deus que é um Deus que cala profundo, né, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. É um Deus que deseja essa aproximação, esse relacionamento, porque ele se importa, né, comigo e com você. Mesmo que a gente ainda não tenha essa total compreensão, mas de uma coisa a gente tem que ter certeza, né? E esse é um Deus que não abre mão da sua criação. Então, ele não abre mão nem de mim, nem de você, né? Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa, né, cada dia mais crescer nesse conhecimento acerca de quem Deus é e da sua revelação, porque a palavra dele é penetrante, né? É profunda e traz valores eternos para as nossas vidas. Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula.